Olá a todos, hoje é 11 de outubro, né, de 2023 e a gente vai iniciar agora a segunda aula da disciplina de Administração Estratégica do curso Técnico de Administração EAD do Instituto Federal do Ceará, campus Tabuleiro do Norte. A princípio, a gente vai iniciar aqui revisitando um pouco do que a gente viu na nossa aula passada, mas só mesmo para a gente se contextualizar, né, e conseguir entender um pouco a disciplina, até para os alunos que porventura não participaram da aula passada, ou que estão com algumas dúvidas, né, para ajudar também no processo da gente entender o que a gente vai ver na disciplina de hoje, certo? Primeiramente, a gente fez algumas considerações iniciais sobre o que é estratégia, né? E a gente chegou à conclusão de que estratégia a gente poderia, falando de um português assim palpável, seria o caminho, né, que eu vou utilizar. Para aí que tem uma pessoa querendo entrar. O caminho que eu vou utilizar para poder chegar a um determinado objetivo. E existem vários caminhos possíveis, né, para eu chegar a essa. Só um minutinho que eu tenho que parar aqui para colocar as pessoas que estão pedindo para entrar. E existe a possibilidade de ter vários caminhos possíveis, não é só um caminho, né? Aí a gente passou sobre um pouco de onde vem nessa palavra estratégia. A gente fez um pouco também uma propaganda, digamos assim, uma sugestão de livro que é Arte da Guerra, né, que é um livro que ele foi escrito entre os séculos 5 e 3 antes de Cristo, não se sabe bem ao certo, tá? Nesse período. Ele é um livro que fala de estratégias de guerra, só que quando a gente vai ler esse livro, a gente percebe que muitas dessas estratégias de guerra que o Sun Tzu ensinava, ele pode ser trabalhado para dentro da gestão de uma empresa, né? E até a gente fez uma brincadeira, assim, a gente pegou algumas frases do livro que ele falava de guerra e a gente fez um trabalho no sentido de transformar essas frases em situações estratégicas para dentro de uma organização, né? Aí trabalhamos também alguns princípios desse livro, que falamos um pouco da Revolução Industrial, que é quando a administração, quando a gestão da empresa precisou de utilizar de estratégias para se tornar competitiva diante do aumento da produção, diante do aumento da concorrência, diante do aumento de demanda, né? Diante do aumento do estoque que foi possível ser feito através das máquinas que a Revolução Industrial proporcionou, né? E vimos também que essa questão da estratégia, apesar dela ter iniciado, né, já ter começado durante a Revolução Industrial, ela se intensifica muito a partir dos anos 50, né? Que é a época do pós-guerra, né? Que o mundo, assim, de uma forma geral, houve um crescimento muito grande de forma geral no mundo todo, por conta que era uma época que já não tinha mais, as pessoas não estavam mais com medo da guerra, e elas poderiam passar a gastar, assim, digamos assim, com mais previsibilidade, né? E as empresas queriam se aproveitar desse momento e alcançar esses clientes da melhor forma possível. Daí a questão deles trazerem de volta, né, intensificar essa questão da estratégia para atingir esses clientes. Então, foi nesse momento que a gente começou a falar sobre planejamento estratégico. Eu acredito que o planejamento estratégico ele ocorreu já na nossa aula presencial, né? De vez em quando eu vou olhar aqui no grupo, que às vezes a pessoa está querendo colocar alguma coisa, mas está tudo ok. E aí a gente falou um pouco, né, por que é importante as empresas se preocuparem com a questão da estratégica e do planejamento estratégico, né? Primeiro porque a gente vive num ambiente incerto, a gente vive num ambiente globalizado, né? Eu até falei que hoje
o tiozinho da banca ali do centro de Tabuleiro do Norte, ele está concorrendo com um tiozinho lá da China. Porque hoje as empresas chinesas, elas entraram aqui e a própria vocês mesmos que moram aqui em Tabuleiro estão deixando de comprar, muitas vezes, né? Estão deixando de comprar aqui na cidade para comprar no site. Então, esse tiozinho lá que vende as coisas dele ali no centro do Tabuleiro do Norte, ele precisa pensar na estratégia para lidar com isso, né? Outra coisa que a gente falou sobre o desejo dos clientes estarem sempre mudando, né? Aquilo que se gostava antes já não se gosta mais hoje. Aquilo que não se gosta mais, que não se a gente até deu um exemplo da questão do açaí, né? Antigamente, quando o açaí chegou, as pessoas diziam assim: não, não gosto disso aí, não, tem gosto de terra. E hoje tem açaí em todo canto, né? O acirramento da competitividade, as empresas estão cada vez mais competitivas. Enfim, hoje você tem que pensar de forma estratégica, não só em termos empresariais, mas também para o planejamento da sua carreira, né? Você também tem que pensar nessa possibilidade. Vocês estão competindo entre vocês. E aqui a gente falou das 5 características do planejamento estratégico. Eu até disse uma brincadeira que eu dizia assim: a única certeza do planejamento é que ele tem que ser replanejado, né? Então, assim, o planejamento, não, você não tem que seguir a ele à risca por fina força. O planejamento ele tem que servir para você como norte, né? Mas você tem que estar sempre olhando para o ambiente para ver o que é que o ambiente está te dizendo. Porque muitas vezes você planeja uma coisa, mas está chegando uma oportunidade para você fazer uma outra coisa. E você não pode perder essa oportunidade porque você se planejou de outra forma, você simplesmente se adapta, né? E a gente falou também que uma das características principais do planejamento estratégico para que ele seja eficaz, para que ele seja eficiente, para que ele seja efetivo, é que ele tem que ser participativo, né? Ou seja, ele é de responsabilidade dos donos da alta cúpula da empresa, mas esses donos, né, essas pessoas, elas têm que repassar esses planejamentos para todos os funcionários, para que eles possam contribuir, para que eles possam ser partícipes, né? Inclusive, o IFCE, agora no dia 17 de outubro da próxima semana, terça, acho que é terça ou é quarta, a gente está fazendo o nosso PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que nada mais é que o nosso planejamento estratégico para os próximos 5 anos. Então, vai sair algumas pessoas aqui do Campus Tabuleiro e a gente vai lá para o Campus Aracati, né? Porque várias pessoas, vários funcionários dos campos aqui da região, a gente vai lá para o Campus Aracati para quê? Para a gente poder participar, para a gente poder dialogar, para a gente poder tirar dúvidas, para a gente poder dar sugestões. E eu não sou o responsável pelo planejamento estratégico aqui do campus. Não sou o responsável, mas eu vou. Porque mesmo eu não sendo responsável pela elaboração, eu tenho, é primordial, é ideal que eu participe desse processo, né? E aqui, pessoal, é o esquemazinho que a gente tem que fazer de como se processa o planejamento estratégico de uma empresa, né? Primeiro, a primeira coisa que tem que fazer, que foi até a questão da nossa prova, né? É sobre a declaração da visão, missão, e aqui não tem, mas aí eu acrescento, e os valores da empresa. Vocês até disseram de forma bem assertiva que a maioria das empresas não tem nem missão, nem visão e nem valores, né? E até aí eu rebato. Mas as boas empresas, as empresas que são hoje referências no mercado, elas têm, né? Então, a quem é que a gente tem que copiar? As empresas que são referências, que são boas, né? Que estão em crescimento, ou as que não estão, ou as que não estão. Porque, com certeza, essas que são referências, que estão em crescimento, que estão dando lucratividade, com certeza ela tem visão e a missão e os valores da empresa. Uma vez eu definindo a minha visão e a minha missão, é necessário eu saber como eu estou, né? E esse analisar como eu está é através de um diagnóstico do ambiente externo e do ambiente interno, que foi muito trabalhado também antes das provas, né?
as forças e fraquezas, que nada mais são que os pontos fortes e os pontos fracos que eu tenho, e as oportunidades e as ameaças que estão vindo do ambiente ao qual eu me encontro, que é algo externo que eu não tenho controle, mas que eu tenho que me preparar para eles, eu tenho que estar pronto para eles. Eu ia dizer uma coisa e esqueci. Já já eu me lembro. Aí, essa parte aqui a gente é o que a gente vai continuar trabalhar, né? Mas aí depois eu venho a formulação de objetivos e metas, depois eu formulo as estratégias, finalmente eu implemento, e no momento da implementação eu tenho que ficar fazendo o controle de tudo que eu estou fazendo, para saber se aquilo que eu estou fazendo está ajudando eu a alcançar a minha missão, está ajudando eu a alcançar a minha visão, se está ajudando eu a alcançar meus objetivos e as minhas metas. Porque se não tiver, eu tenho que voltar para o caminho, eu tenho que fazer com que eu não me perca, né, nesse processo. Eu ainda estou encucado porque eu queria dizer alguma coisa referente a oportunidades e ameaças e não tô sabendo e fugiu da minha mente. Mas enfim, isso aqui foi um vídeo que a gente viu, isso aqui foi um exercício que a gente fez, missão e visão e valores que a gente também trabalhou, né? O que é a missão? Resumindo, a missão é a razão de existir de uma empresa, né? É por que essa empresa existe. E ela está muito ligada à questão. Alguém está querendo entrar. E ela está muito ligada à forma como os donos, Giliana, como os donos, o olhar do dono, né? O olhar do dono, ele diz muito sobre a missão da empresa, sobre os valores, né? A visão nada mais é a característica da missão, que ela tem que ser motivadora, ela tem que ser realista, ela tem que ser flexível, ela tem que ser entendível, né? Tem que ser fácil de entender e ela tem que focar muito na necessidade do cliente. Aqui a gente deu alguns exemplos de missão, aqui é a missão do IFCE. A visão nada mais é de que onde a empresa quer chegar, o que é que essa empresa quer ser daqui a algum tempo, como ela quer ser conhecida de algum tempo, é a perspectiva de futuro, de visão, mas é igual o Thundercat, de visão além do alcance, né? Até aonde eu gostaria que a minha empresa fosse. E por final, a gente trabalhou a questão das. Aqui foram alguns exemplos de visão que a gente trabalhou e os valores, né? Os valores nada mais são os princípios básicos, princípios esses também que são vindo com certeza dos donos da empresa, mas que esses valores, pessoal, inclusive, a gente pode ver os efeitos dele no processo seletivo. Então, assim, durante o processo de entrevistas, se a empresa ela percebe que você compartilha dos mesmos valores dela, ela tem uma tendência a lhe contratar. Do contrário, se ela percebe que no momento da entrevista, na análise do currículo, aquele servidor não, né? Aquele funcionário, ele, meu óculos, aquele funcionário, ele, como é que diz? Ele tem os valores que vai de encontro com o da empresa, né? Ir de encontro, pessoal, é ir de lado oposto. Ir ao encontro é se juntar. Então, se ela identifica que o funcionário vai de encontro com os valores da empresa, é muito provavelmente que não haja uma contratação ali. E a questão dos valores também serve na hora da tomada de decisão, né? Na hora de tomar uma decisão, ela sempre vai verificar se está de acordo com os valores dela. Ok, vamos ver aqui, dando continuidade. Eu estou parando porque tem pessoas pedindo para entrar e eu tenho que parar. Aí aqui são os valores da Petrobras, que a gente citou como exemplo. Trabalhamos também. E aí a gente começou a analisar a questão do ambiente externo e interno, que é exatamente o diagnóstico, né? A gente até fez um aqui também, a gente pode interpretar, chamar como análise de cenário, né?
Lembrei, pessoal. Sabia que eu ia me lembrar a questão da oportunidade e ameaça e do ponto forte e do ponto fraco da empresa. Com relação ao ponto forte da empresa, eu tenho que identificar no que eu sou bom. E aí eu volto aqui eu faço uma pergunta aí para vocês. O que é que eu tenho que fazer quando eu identifico algo muito bom dentro da minha empresa? O que é que vocês acham? Fale aí, vamos participar um pouquinho. Eu fiz o diagnóstico, lembre-se, o médico. Dependendo do que seja, no caso, intensificaria a ação dentro da empresa junto com os colaboradores. Minha empresa, por exemplo, tem pessoas que são técnicas em manutenção, por exemplo, e eu estou colocando elas no setor que não tem nada a ver com elas, então eu vou intensificar no sentido de colocar essas pessoas no local correto para ver se eu consigo aumentar minha produtividade e tapar um bug de manutenção recorrente que tem na empresa, né? Por exemplo, isso. Exatamente, muito bem. Eu resumindo o que o Ícaro falou, se eu descubro que eu tenho algum ponto positivo, né, alguma força dentro da minha empresa, eu tenho que trabalhar para potencializar essa força, para que essa força seja potencializada. E se eu descubro que tem alguma coisa que é um ponto fraco, eu tenho que trabalhar para mitigar ou para simplesmente eliminar esse ponto negativo, certo? Mas é nesse caminho aí que o Ícaro falou mesmo, né? Dando continuidade, eu falei que o técnico, a administração, o administrador, o gestor, ele é como se fosse um médico de uma empresa. Então, o que é que o médico faz? Ele faz o diagnóstico do paciente e com base nesse diagnóstico é que ele vai dar o remédio para resolver o problema. O administrador é do mesmo jeito, dentro da gestão é do mesmo jeito. Eu vou fazer um diagnóstico, só que não da pessoa, mas da gestão. E de acordo com esse diagnóstico é que eu vou elaborar, o remédio vai ser exatamente as estratégias para poder sanar com o problema identificado ou para poder potencializar com os benefícios que foram encontrados. E aí, pessoal, nós temos a ferramenta que é a análise SWOT, ou também conhecido como FOFA, SWOT ou FOFA, né? Que ela vai fazer exatamente uma análise das forças e dos pontos fortes, pontos fracos e oportunidades e ameaça. Aí, o que que eu vou analisar no ambiente externo? Tem alguém entrando. É o livro. Pronto. O que que eu vou analisar primeiro no ambiente interno? Eu vou aliar o ambiente demográfico, né? Aí, esse ambiente demográfico eu tenho que saber quem é esse meu, como é que está esse meu público nessa região que eu atuo? São pessoas que têm um bom nível educacional, são pessoas que têm um bom nível financeiro, são pessoas mais novas, são pessoas mais velhas, eles são pessoas casadas, são pessoas solteiras, são pessoas que têm filhos, como é que está a taxa de natalidade, né? Estão se casando muito? Não. Estão separando muito? Não. Tudo isso tem que ser analisado, né? Qual é a minha religião? São pessoas muito religiosas? Tudo isso, pessoal, influencia, pode estar influenciando em situações dentro da sua empresa. Eu tenho que olhar também o ambiente econômico, né? Hoje de manhã, eu estava olhando nos sites, né? E já fazem desde no começo desse ano, a inflação ela estava caindo muito. Só que quando chegou mais ou menos em julho, não, acho que foi agosto, setembro, agora outubro, ela já está aumentando. Então, o dono de uma empresa, ele não tem poder para atuar sobre isso. Mas se ele está sabendo, se ele está visualizando que a inflação está aumentando, muito provavelmente é possível que haja também o aumento da taxa Selic para combater essa inflação. Se ele perceber que o aumento da taxa Selic é o momento de repente ele pensar
E como é que ele vai investir o lucro dele? De repente, ele está com o lucro para lado ali da empresa e ele pode investir em algum fundo de ação baseado no Tesouro, que é baseado na Selic, enfim. Ele também vai perceber que se a inflação continuar aumentando, e se o governo vier aumentar a taxa Selic, pode ser que haja uma queda nas vendas dele, entendeu? Essas possibilidades, né? A questão do ambiente natural, em período de seca, né? A gente está no período do El Niño. Esse El Niño vai impactar na produção do agronegócio, porque se impactar no agronegócio, pode impactar no meu negócio, que é um supermercado, entendeu? Essa questão climática. Aí eu até falei, acho que falei ontem na prova, a questão da chuva. A questão da chuva, ela é uma oportunidade para as empresas na área de manutenção automotiva. Porque, naturalmente, o período de chuva é um período que ocorre mais batida de carro, é um período que muitas peças dão defeito, é um período que muitas lâmpadas queimam. Então, o empresário ele já tem que estar preparado para essas situações que vão ocorrer, né? Ambiente tecnológico é a questão, por exemplo, essa questão do ambiente tecnológico e de como ela influencia no processo dentro da empresa. Hoje eu estava vendo, eu não sei se eu mandei para vocês, deixa eu olhar aqui que eu mandei até a notícia aqui no coisa, deixa eu procurar aqui. Pronto, ó, mais de 70% dos novos alunos do ensino superior em 2022 optaram por estudar em educação à distância. Então, isso é uma tendência de fora. Então, o que é que acontece? Essa percepção aqui, na verdade, a notícia é assim, ó, mais de 70% dos novos alunos do ensino superior privado em 2022 optaram por estudar à distância, diz o INEP. Imagine que vocês vão ser donos ou vão trabalhar no setor de marketing ou no setor de ensino de uma faculdade particular. Com base nessa informação aqui, qual seria a ação de vocês? Alguém pode citar? Mais de 70% dos novos alunos do ensino superior privado em 2022 optaram por estudar à distância. Se eu sou um gestor de uma faculdade particular, o que é que eu posso entender disso aqui? Lançar o curso. Ofertar um curso no sistema EAD, né? Exatamente. Investir em curso EAD, né? Exatamente. E esse 70%, pessoal, de novos alunos, né? Ele só é possível porque hoje eu tenho um ambiente tecnológico que me permite isso. Eu tenho certeza para vocês que há 5 anos atrás vocês não assistiram uma aula online. Há 5 anos atrás vocês não assistiam a aula online. Porque não fazia parte da nossa cultura, a gente talvez não tivesse tecnologia para fazer isso que a gente está fazendo agora, né? Na verdade, isso se popularizou, essa questão da aula síncrona. Até assim, as instituições federais, né, que é um exemplo do IFCE, tipo, já era algo mais natural nas instituições privadas, do sistema EAD. Mas eu acredito que a demanda era tão alta que a gente vê se normalizando no sistema público também, né? Porque o sistema público está tendo que se adaptar. Porque o próprio ambiente externo... E uma coisa também que eu estava verificando. Para você ter um curso EAD, não é fácil, nem financeiramente e nem tecnologicamente. Por quê? Eu tenho certeza que, eu digo isso porque eu já estagiei na Unopar, e era uma discussão que se tinha muito em relação a isso. Por que na Unopar, que é particular, tem curso à distância e no público não tem? Mas vamos lá. Na Unopar, tinha recurso financeiro para montar um sistema educacional, ter um site próprio, ter uma plataforma, e o governo ainda não se tinha essa cultura, talvez não se tinha recurso para movimentar esse tipo de educação. Outra coisa, a questão da pesquisa. Eu acho que a tendência do IFCE, por exemplo, de fazer com o CAD se veio mais
por conta depois da pandemia, que por aqui que pareça, a pandemia fez com que muitas coisas movimentassem a educação. E uma delas foi a questão da educação à distância. Então, o IFCE, antes de fazer isso, pelo que eu estava até pesquisando, fez uma pesquisa de quantos alunos no sistema EAD se mantinham para conseguir fazer o curso, né, Paulo? E, tipo, é mais fácil. Pode falar. Pode falar. Não, pode dizer, pode terminar. E, tipo, porque é mais fácil, né? É até mais fácil com particular do que com a pública você ter um curso à distância. Eu vou pagar a mensalidade em um mês, então durante um mês eu cubro digamos, o benefício de estar na distância. No IFCE, não, né? Na verdade, o IFCE, ele já vinha, né, ele já tinha cursos à distância já há algum tempo, só que era muito diminuto, né, era diminuto. Eu me lembro que eu fui tutor de curso de EAD, do curso de turismo, um curso totalmente EAD, assim, tinha encontros presenciais semelhante a esse aqui, em 2012, por aí, da faixa de 2012, só que era muito diminuto. Só que aí o que foi aconteceu? O ambiente, a questão da tecnologia, a gente conseguiu baratear um pouco mais, né? E a gente viu também que o ambiente demográfico e a tecnologia estavam indicando que a gente tinha que entrar nessa seara, porque senão a gente ia ficar para trás. Por quê? Porque as empresas privadas já estavam se consolidando, então a gente pensou, a gente vai ter que se consolidar também. Então, a gente ainda não tem, né, uma estrutura tão potente como outras universidades privadas. No caso especificamente dessa que você citou, se eu não me engano, a especialidade dela é exatamente o curso EAD, né? Eu não sei, mas acho que eles não têm presencial, ou se tiver, já é mais diminuto, não tem a capilaridade como o IFCE tem na parte presencial. Mas, enfim, o que vocês estão entendendo, que eu tenho que estar sempre olhando para fora da minha empresa, para ver o que é que as coisas lá fora vai influenciar nas minhas estratégias. E continuando com o ambiente externo, tem um ambiente político legal e um ambiente sociocultural, ou seja, essa questão da legislação. Por exemplo, acho que alguém já falou para mim que dizia assim, o ideal seria que o curso EAD não fosse totalmente EAD. Eu não precisasse ir para a aula presencial, porque se fosse assim, eu poderia dar aula para qualquer pessoa, estudante do Brasil, poderia estar fazendo esse curso com vocês. Só que a legislação, ela não permite. Pelo menos a federal, existe uma legislação que não permite que o curso seja 100% EAD. Ele tem que ter pelo menos 20% da sua carga horária presencial. Então, isso aqui é o tipo de exemplo de como o ambiente político-legal, ele influencia em minhas ações, na minha estratégia. Então, a minha estratégia poderia ser o curso 100% EAD, mas eu não posso, porque existe uma jurisdição que me proíbe isso, né? E também o ambiente sociocultural. Hoje está mais aceitável culturalmente o curso EAD, coisa que há 20 anos atrás as pessoas tinham uma certa, né, rejeição. Então hoje, tanto que hoje tem faculdade que está aumentando cada vez mais culturalmente essa questão do aluno da EAD. E também, pessoal, dentro do ambiente externo, existe o ambiente imediato. O que é o ambiente imediato? É algo que está fora da minha empresa, mas que eu tenho um certo poder de atuação sobre eles. Esses aqui, o meu poder de atuação é quase nulo. Eu, como empresário, eu não tenho poder nenhum sobre chuvas, sobre catástrofes naturais, sobre taxa de inflação, sobre taxa de desemprego, sobre novos equipamentos que estão surgindo que vai contribuir para dentro da minha empresa, sobre o que os políticos lá em Brasília estão pensando que eles podem
trabalhar uma lei que afete diretamente a minha empresa, eu não tenho poder nenhum sobre isso. Eu tenho que me preparar para isso. Mas isso aqui que eu estou mostrando para vocês, eles também, ele faz uma relação com o ambiente externo da empresa, mas no caso desses aqui, eu tenho uma forcinha um pouquinho maior, eu tenho uma influência um pouco maior. Eu posso trabalhar em cima dele com uma certa, como é que eu posso dizer? Com certo poder de atuação. Por exemplo, fornecedor, eu tenho o poder de escolher o meu fornecedor, né? E a gente vai aprender já já quando a gente for ver as 5 forças competitivas de Porter, que essa questão do fornecedor é uma questão crucial para eu me manter competitivo, para eu ser uma empresa estratégica. A escolha do fornecedor, ela é estratégica, né? Por quê? Porque é esse fornecedor que vai me dar, que tem a possibilidade de me dar um produto de qualidade, é esse fornecedor que vai me garantir que que o produto que eu estou precisando para repassar para o meu cliente vai estar lá naquele dia, naquele momento. Não tem coisa pior do que o tem, mas está faltando. O tem, mas está faltando pode ser culpa de um fornecedor que não entregou a matéria-prima ou a mercadoria do tempo combinado. O fornecedor, ele pode influenciar beneficamente nas contas da empresa. Porque ele, se você tiver poder de barganha, de repente, ele pode te dar um prazo para pagamento maior, né? Então você compra dele sem precisar pagar e você só vai pagar quando você revender o produto. Estou dando aqui exemplos, certo? E assim, com o cliente, né? O cliente, se eu conhecer o meu cliente, né? Se eu conhecer os desejos dele, as necessidades dele, eu consigo oferecer um produto que atenda exatamente o que ele está precisando. A concorrência, eu preciso saber o que é que a minha concorrência, como a minha concorrência está trabalhando, a quem ela está atingindo, quais são as estratégias dela, o que é que eu estou fazendo de errado. Será que não seria o caso de eu trabalhar uma competição? Será que não seria o caso de eu me aliar com a minha concorrência? Tudo isso é possibilidades que a gente trabalha, que a gente analisa, que a gente diagnostica dentro do ambiente imediato. E pessoas, pessoal, tem a ver com questão de contratação de funcionários, né? Tipo assim, já acontece em algumas empresas que elas vão para um determinado local só porque naquele local existe mão de obra qualificada. Então, estrategicamente, para ela é melhor ir para aquele espaço, para aquele local, porque sabe que ali ela vai encontrar pessoas que vai garantir o fornecimento do serviço ou a venda do produto, né? E aí, aqui a gente já começa, porque a gente meio que parou aqui, né? A gente também, esse diagnóstico, ele perpassa também pelo ambiente interno, né? Não basta apenas eu olhar para fora da empresa, eu preciso também olhar para dentro da empresa, né? E esse olhar, ele se deve dar por meio das principais áreas, né? Então, como é que está o meu setor? Eu tenho um setor de marketing, eu tenho um setor de finanças, eu tenho um setor de produção, eu tenho um setor de pessoas? Não, eu não tenho um setor, mas eu tenho um funcionário aqui que ele trabalha bem com essa questão de marketing. Então, eu vou ver quais são as ações que eles estão fazendo, né? Eu tenho uma pessoa aqui que eu designei para ser o responsável pelo setor de gestão de pessoas. Eu tenho que olhar também a minha estrutura organizacional. A minha estrutura organizacional, ela está preparada para receber clientes? Eu estava fazendo, na aula de manutenção automotiva, que eu dou aula aqui também, a gente estava fazendo um paralelo sobre oficinas mecânicas. Você vai encontrar oficina mecânica onde o ambiente é sujo, o ambiente é desorganizado, mas você vai encontrar oficinas mecânicas onde o ambiente é extremamente limpo,
onde existe uma sala de espera para o cliente, onde nessa sala de espera é oferecido biscoito e cafezinho e água, sala de espera essa que tem ar-condicionado. Professor, boa noite, Oi, pessoal. boa noite. O meu pai, ele é mecânico. E ele Quem que tá falando? é a Luana. Certo. Meu pai, ele é mecânico, ele tem uma oficina. Ele ensinou a profissão dele para a maior parte da família paterna, para os meus primos, para o meu irmão. E aí, um dos meus primos, foi um dos primeiros aprendizes do meu pai, ele colocou também uma oficina para ele. E a sistemática da oficina do meu primo é completamente diferente da oficina do meu pai. Totalmente diferente. O meu primo, como ele é bem mais jovem, óbvio que o meu pai, ele tem uma sala de game, ele trabalha com equipamentos altamente tecnológicos e acaba que ele não é concorrente do meu pai, porque o público do meu pai é diferente do público dele. É verdade. Inclusive, muito provavelmente, eu não sei, de repente até os preços são diferentes. Porque geralmente as pessoas, geralmente quem oferece uma estrutura assim diferenciada, ela atinge um público que gosta de coisas diferentes e que está disposto a pagar mais por essa coisa diferente, entendeu? E como você falou, são dois públicos diferentes, né? Não é que aquela mais simples, ela não tenha qualidade, não. Até porque essa questão da qualidade, ela é muito subjetiva. Quem define se uma coisa é de qualidade ou não é o cliente, né? Então, a mesma coisa, o mesmo produto, o mesmo serviço, ele pode ser visto com um olhar de qualidade para uma pessoa, como ele pode ser visto como falta de qualidade por uma outra pessoa, o mesmo produto, o mesmo serviço. Mas interessante esse exemplo aí que você falou, né? Porque tem muito a ver também com essa questão que está aqui, a respeito de compreender quais são as exigências do mercado, as necessidades das organizações, né? Você analisar o que é que precisa ser feito, né, para buscar mais eficiência. Acho que com certeza você já sabe a diferença, né, entre eficiência e eficácia. E existe uma técnica, pessoal, que é a técnica de benchmark, também é muito bem-vinda, né? Que essa técnica de benchmark é para comparação com os concorrentes. O que é o benchmarking? Que é essa palavrinha que está bem aqui, ó. Benchmark. O que é isso? Nada mais é do que eu entender, né, o que é que os meus concorrentes estão fazendo para que eu analise se eu possa fazer ou do mesmo jeito ou se eu posso fazer algo parecido dando uma nova roupagem. De antemão, não é interessante que você copie ipsiliteris, né, como se diz no mundo acadêmico, ou seja, que você copie do mesmo jeito o que o seu cliente está, o que o seu concorrente está fazendo. Mas é super recomendável que você veja o que ele está fazendo, analise se você tem condições de fazer, né? Veja o que é que precisa ser mudado para que possa funcionar na sua empresa. Eu estava vendo hoje, eu ia me inscrever numa palestra que eu achava que era à distância, mas era presencial, que era do Conselho Federal de Administração do Espírito Santo. Eu presto algum tempo atrás, hoje eu não faço mais, mas durante algum tempo eu participava de um projeto com eles que era UTI, não, Hospital do Negócio, era uma coisa assim, Hospital dos Negócios, que é que o Conselho Regional do Espírito Santo fazia. Chegava microempresas lá e a gente dava uma consultoria pela internet. A gente fazia tudo isso aí que a gente fazia análise do ambiente externo, né? Através de perguntas, fazia análise do ambiente externo, análise do ambiente interno e depois dava sugestões do que iria fazer. Aí, como eu faço parte desse grupo, eu vi que eles tinham uma palestra que dizia o seguinte: o nome da palestra era
da competição à colaboração. Ou seja, eu vou sair de um ambiente onde as empresas estão concorrendo para um ambiente onde as empresas estão colaborando umas com as outras, onde eu estou colaborando com o meu concorrente. Porque está se descobrindo, pessoal, cada vez mais que quando o ambiente, né, o ambiente que eu digo, quando o ecossistema, né, quando esse ecossistema empresarial, ele trabalha de forma unida, todos ganham. Aqui em Tabuleiro versus Limoeiro, tem um grupo que ele tem até o Instagram, que se chama, eu conheci recentemente, que se chama Fora da Curva. Alguém já ouviu falar desse movimento? Fora da Curva, que juntou o pessoal de Tabuleiro e Limoeiro. Depois vocês dêem uma olhadinha sobre esse movimento Fora da Curva. O que é que ele é? Ele é um grupo de empresários de Tabuleiro e Limoeiro que, uma vez por semana, eles se juntam para que eles possam trocar ideias, né? Ou seja, nada mais é do que benchmark que eles estão fazendo, né? Cada um vai dizer, olha, eles fazem tipo assim, como se fosse uma roda de conversa sobre boas práticas. Ó, na minha empresa eu fiz isso e deu certo, parará, parará. Ao outro, pois eu acho que eu vou fazer isso aí também. Ao outro diz, olha, eu tentei fazer na minha, não deu certo, eu mudei isso aqui, deu. Né? Eles contratam uma pessoa de fora para dar o mesmo curso para todos. Né? Então, eles estão saindo do ambiente competitivo para o ambiente colaborativo. E através disso eu consigo verificar como é que está o meu ambiente, meus pontos fortes, meus pontos fracos, né? E aí, pessoal, você vai perguntar, Paulo, ok, mas o que é que eu vou fazer? Eu estou aqui na minha empresa e eu quero analisar o meu ambiente interno. Eu quero analisar os meus pontos fortes, meus pontos fracos. Como eu vou fazer isso? Aqui eu dei algumas ideias para vocês. Ó. Por exemplo, no meu ambiente, no meu setor de marketing, eu fiz a segmentação do meu mercado. Eu tenho alguma estratégia para apresentar o meu produto ao público? Como é que eu vou apresentar esse meu produto ao público? Né? É através da internet? É através de merchandising? É através de propaganda boca a boca? É através das redes sociais? Né? Qual é a minha estratégia de preço que eu utilizo nos meus produtos? É através da análise, somente através dos meus custos, eu pego meus custos e coloco um valor em cima daquela lucratividade, pronto, é o preço. O meu preço, ele está compatível com a concorrência? O meu preço é maior que a concorrência, mas eu estou oferecendo um diferencial, né? O meu ponto de venda, ele está adequado para o meu público? Né? Eu entendo o meu mercado, eu sei quais são as dores dos meus clientes, né? Eu faço pesquisa de mercado. Então, tudo isso é o que eu tenho que analisar, fazendo um paralelo com o marketing da minha empresa. Mesmo que a minha empresa não tenha um setor de marketing, certo? Mas eu não tenho que olhar só o marketing, eu tenho que olhar também a finança, né? Aqui, pessoal, é liquidez, viu? Aqui tá liquidez, mas é liquidez. Alguém sabe o que é liquidez? Liquidez, pessoal, de uma empresa é o quanto ela tem de dinheiro vivo. É o quanto ela tem de dinheiro vivo. Quanto mais dinheiro ela tiver, mais líquida ela é, né? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do banco. O Banco Itaú e outros bancos também. Eles têm uma boa liquidez, mas, por exemplo, a marca Itaú, ela vale milhões, ela vale muito dinheiro. Só que esse dinheiro não é líquido. Eu não tenho esse dinheiro no caixa, mas a marca Itaú vale muito dinheiro, certo?
como é que está o meu... Eu faço fluxo de caixa. Como é que está o meu fluxo de caixa? Eu tô anotando todo dia, eu sei o que é que entra, o que é que sai, né? Qual o meu retorno sobre o investimento? E aí, pessoal, é importante, é por isso que vocês estão vendo as disciplinas de contabilidade, onde vocês vão entender tudo isso aqui. Então, o administrador, o técnico de administração, ele tem que estar do lado da contabilidade, né? São cursos, né? São áreas que se correlacionam. Aqui tem um cedilha, se correlacionam, certo? O administrador e o contador, o técnico de administração e o técnico de contabilidade, eles têm que trabalhar em conjunto, um para ajudar o outro. Porque eles, na hora de fazer a análise das minhas finanças, eu tenho que trazer eles para próximo de mim, né? Aí vem a análise de pessoal. Como é que é a contratação do meu pessoal? Eu estava dando na aula de empreendedorismo, aí eu estava até fazendo uma reflexão, assim, que eu acho uma coisa errada. Quando a pessoa, ela decide montar uma empresa pequena, não sei se vocês já tiveram essa experiência ou se já perceberam, né? A primeira coisa que a pessoa faz é contratar pessoas da família para dentro da empresa, como se fosse para ajudar a pessoa da família, né? É um erro muito grande isso aí, porque você não tem que fazer, a sua contratação não tem que ser com base familiar, tem que ser com base em capacidade de entrega, capacidade de entregar resultado, com, como é que eu posso dizer, competência, né? Aí, dentro desse setor pessoal, eu faço avaliação de desempenho, né? Como é que é o clima organizacional da minha empresa? Ela é boa ou ela é ruim? Porque você sabe que o clima organizacional afeta na produção, afeta no trabalho, afeta no dia a dia, né? Um funcionário infeliz, ele deixa de produzir muito, ele produz bem menos que um funcionário feliz, né? Eu tenho um programa de qualidade de vida, tudo isso é o que eu tenho que analisar no meu ambiente interno, né? Aí, com relação ao meu setor de produção, a minha empresa tem setor de pesquisa e desenvolvimento. Como é que é a questão do arranjo físico na área de produção? Eu tenho a mapeação do processo de produção. As minhas máquinas, elas passam por um processo de limpeza, de troca de tecnologia, enfim, são coisas que a gente pode estar atuando. E aí, pessoal, depois que eu faço todo essa análise, tanto do ambiente externo e tanto do ambiente interno, eu já sei como eu estou. E quando eu sei como eu estou, eu posso encontrar diversas situações, certo? Mas eu coloquei aqui 3, só para a gente mais ou menos ter uma ideia. Eu fiz o diagnóstico da minha empresa e eu cheguei à conclusão que eu tenho muito mais oportunidades do que ameaças. Lembrando que oportunidades e ameaças são coisas externas à empresa. E através do meu diagnóstico, eu percebi que eu tenho mais oportunidade do que crescimento. Então, se eu percebo isso, eu tenho que ter um pensamento, eu tenho que ter uma postura de crescimento, pois as oportunidades são muitas e as ameaças são poucas. Então, se eu tenho essa situação, se eu tenho que tomar uma postura de crescimento, uma melhor forma é eu lançar de uma estratégia de inovação. E o que caracteriza uma estratégia de inovação? Seria lançar novos produtos, eu tentar internacionalizar os meus produtos, eu tentar atingir o novo mercado, né? É eu aumentar a minha empresa, é eu ampliar, é eu tentar atingir novos clientes. Tudo isso é estratégia de inovação.
Mas aí eu também descubro que eu tenho, vou botar aqui, mais pontos fortes do que fraco. Né? Se eu tenho mais pontos fortes do que fraco, eu posso ter uma postura tanto de crescimento, mas também uma postura de manutenção. Eu botei aqui para diferenciar um pouco. E geralmente, uma postura de manutenção, eu tenho que ter uma estratégia de estabilidade. Né? A estratégia de estabilidade é aquela estratégia de eu trabalhar no sentido de eu manter o que eu estou tendo. Muitas vezes, essa não é a estratégia melhor, mas muitas vezes ela é. Né? Eu posso até tentar buscar novos clientes, mas talvez não seja prioritário no momento. Só que vai ter uma situação, pessoal, que eu encontro o quê? Mais ponto fraco do que forte. Fiz análise dos meus setores, marketing, finança, pessoal, produção, e cheguei à conclusão seguinte, que eu estou com mais pontos, internamente na minha empresa, eu estou com mais pontos deficitários do que pontos bons. Então, pessoal, nessa situação significa que a minha empresa está ruim. Minha empresa não está boa, minha empresa está doente. Então, não é o momento de crescer, é o momento de eu sobreviver. Eu tenho que ter uma estratégia de sobrevivência. E aí, a estratégia de sobrevivência, ela se caracteriza por quê? Por redução de custos. E quando eu falo de redução de custos, eu estou falando, às vezes, de demissão de funcionários, de venda de ativos, de corte de investimentos, ou muitas vezes, pessoal, até a liquidação do negócio, a venda do negócio, né, que é o pessoal chama de arrendamento. Né, às vezes não vale a pena estar com aquela empresa, ter alguma coisa que eu não estou sabendo fazer direito. Eu vou mostrar esse vídeo aqui, que é mais ou menos um resumo disso que a gente falou. E se vocês não conseguirem escutar, vocês avisem, tá bom? Só um minuto. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir? Eu não estou conseguindo ver vocês. Não, Paulo, tá só a imagem. Não, agora está parado. Na hora que... Mas vocês estavam conseguindo ouvir? Não, eu não ouvi som, não. Volte, coloquei de novo, só para ver. Ó, à medida que o vídeo está se movimentando, ele já está tocando uma musiquinha. Peraí. Não, eu não consigo escutar, não. Consegue escutar não, né? Não. Pronto, eu vou ver uma Também outra... não, viu, Paulo? Certo, vou ver uma outra estratégia aqui. Olha aí, eu mudando as estratégias, peraí. Deixa eu tentar aqui. Você já se perguntou o que o seu serviço ou produto tem de bom? Ou quais são as vantagens que você tem em relação à concorrência? Ou mesmo quais mudanças estão ocorrendo no setor que você trabalha? Agora que você fez essas reflexões, que tal conhecer uma ferramenta que ajudará no seu planejamento estratégico? Ela oferece uma visão clara dos principais fatores que impactam o seu negócio. A Matriz Fofa é a síntese do levantamento de informações sobre o ambiente interno e externo. Ela se chama assim porque a matriz organiza as informações levantadas, mostrando a visão global e estratégica do momento que está analisando o negócio. Fundamental para você determinar seus objetivos e estratégias. Os pontos fortes e fracos são os aspectos já observados na empresa ou no empreendedor. Podem estar relacionados a um ambiente interno e podem ser modificados pela intervenção direta do empreendedor.
As oportunidades e as ameaças são os aspectos observados no ambiente externo ao negócio. Elas não conseguem ser modificadas só pela ação direta do empreendedor. Dentro dessa matriz, é preciso avaliar os pontos fortes que existem no negócio. Quais pontos são possíveis interferir para fortificar cada vez mais? Quanto aos pontos fracos, o que pode ser melhorado? Assim, serão destacadas as oportunidades do ambiente externo que poderão ser exploradas, bem como defenderão e combaterão as ameaças que esse ambiente proporciona. Deu para escutar, né? É mais ou menos, pessoal, um resumo do que a gente fez, né? E aí, pessoal, a gente vai fazer uma brincadeira aqui, tentar fazer, né? Esse vídeo, só lembrando que esse vídeo é do Sebrae, né? Que eu consegui. Muito bom, porque ele é bem resumido. Pessoal, ó, isso aqui é uma brincadeira, ó. Vamos prestar atenção nessa história aqui. Maria Luísa é uma costureira muito procurada por suas habilidades. Está errado aí. Deixa eu até corrigir logo. Depois eu corrijo. Ela é uma costureira e ela é muito procurada pelas habilidades dela. Ela costura na sua casa há mais de 10 anos, confeccionando roupas para o público A, ou seja, para a alta sociedade. Eita, como isso aqui está errado. Para a alta sociedade, certo? Então, recapitulando, ela é uma costureira, ela costura na casa dela há mais de 10 anos, e ela costura para granfinagem, digamos assim. Ou seja, ela é uma mulher muito habilidosa. E como ela tem sido muito procurada, ela está pensando em contratar um auxiliar. Mas, com o aumento das suas atividades, o seu espaço em casa ficou pequeno. E levando em conta o perfil das pessoas que ela vem atendendo, a sua residência não está mais adequada para o atendimento. Então, a gente sabe que o público A, ele tem uma certa exigência. Para algumas exigências, ela atende, como a questão das habilidades e da qualidade do produto que ela oferece. No entanto, ela está recebendo tanto cliente, que ela já chegou à conclusão de que o espaço dela ficou pequeno e talvez ela já esteja percebendo que já está gerando uma certa insatisfação pelo fato dela não ter um espaço adequado para esse cliente, certo? E aí, pessoal, eu quero que vocês façam o seguinte. Vamos tentar fazer uma análise SWOT com base nessa situação aqui, certo? Quem tiver alguma dúvida, só repetindo, deixa eu ver como é que tá aqui, pronto. Só repetindo a história aqui deixa eu ver se pronto. Só repetindo a história aqui da Maria Luísa. Costureira, habilidosa, trabalha há mais de 10 anos e confecciona roupas para alta sociedade. Está pensando em por o fato dela ser muito habilidosa, está chegando cada vez mais clientes para ela e ela está pensando em contratar um auxiliar. Está percebendo que o espaço está pequeno e que as pessoas já estão começando a ficar um pouquinho insatisfeitas com essa situação, certo? E aí, eu quero que a gente vai fazer aqui em conjunto análise de SWOT dessa situação aqui, da Maria Luísa. Pessoal, eu quero que vocês entrem nesse link aqui que eu vou dar para vocês. Vou botar aqui no grupo. Quem tiver celular, talvez tenha dificuldade, certo? De fazer o que eu vou pedir. Mas dá para prestar atenção. Quem estiver no computador vai ficar mais fácil. Quando você entrar nesse link, pessoal, você vai ser levado para o Jamboard. Alguém já trabalhou com o Jamboard? Espera aí, deixa eu
voltar aqui. Pronto. Vocês vão entrar aqui, ó. Certo? E aqui, pessoal, a gente vai fazer análise SWOT da Maria Luísa, dessa costureira. Certo? O que acontece? Aqui, ó, eu tenho cards, ó. Tá vendo, ó? Esses cardzinhos, você pode clicar neles e você pode movimentar e botar eles em algum canto, né? Nós temos cards aqui e nós temos cards aqui, certo? Não mexa agora não, vou voltar aqui. Já explicar. Aí, só explicando aqui para vocês, ó. Espaço disponível, disponíveis, espaço disponível. Pronto. Espaço disponível, tendência do mercado crescer, parcerias possíveis, qualidade, situação econômica do país, preço dos materiais textos importados, reconhecimento dos clientes, acesso a crédito, capacidade de produção limitada, bons relacionamentos com fornecedores e tempo de experiência. Eu quero que vocês cliquem com base nessa história que a gente viu, e eu quero que vocês encaixem como força ou fraqueza, ou como oportunidade ou ameaça. Comecem aí. Pronto, concluímos. Alguém discorda dessa? Alguém quer fazer alguma alteração? Eu só acho que essa tendência do mercado crescer, acho que não sei se seria uma ameaça. Pronto. Se quiser mudar, o que é que vocês acham, pessoal? Reflitam aí. Vocês acham que tendência do mercado crescer, ela é uma oportunidade ou é uma ameaça? Eu acho que é uma oportunidade, Paulo. Certo. Porque no caso, ela sairia de um ambiente menor, né, que era a casa dela, com a oportunidade de expandir o negócio. Lógico que tem todo o risco, mas eu acho que seja uma oportunidade. Tem uma coisa aqui. Espaço disponível. O que é que tem? Seria referente ao espaço que ela tem hoje. Isso. Então seria uma fraqueza, não? Ou uma ameaça. O que é que vocês acham? Eu acho que é uma fraqueza. É porque eu vi como espaço disponível, o espaço eu não visualizei nesse contexto de ser o que ela está, tipo, o espaço que ela está para... É uma fraqueza. É uma fraqueza
Eu também acho que seja uma fraqueza. Se for o espaço da casa dela, no caso, é uma o fraqueza. espaço da casa dela. Se for o espaço da casa dela, é uma fraqueza. Então, vamos mudar para cá? Já mudei. Pronto. Então, vocês botaram como força a qualidade do produto dela, né? Porque a qualidade é ela que produz, então é um aspecto interno. O tempo de experiência dela, mais de 10 anos, é uma força, é um ponto forte. O reconhecimento dos clientes, né? Os clientes reconhecem. Aí, pessoal, você pode até dizer assim, ó, mas é o cliente, mas o cliente, ele reconhece, ele tem esse reconhecimento com base no trabalho dela. Eu fiquei com dúvida, do mesmo jeito que você está, tipo assim, insinuando do cliente, eu imaginei de fornecedores, que a gente imagina assim, é com os fornecedores, a gente imagina que é algo externo. Mas não, que é o relacionamento dela com os fornecedores, né? Porque já que ela trabalha para o pessoal da alta sociedade, com certeza os fornecedores delas é de tecidos de boa qualidade. Ela não vai estar trabalhando. Então, com certeza, quando é esse relacionamento, né, que ele tem que faz. E levando pelo lado que a gente estudou na aula, né, Paulo, é algo que ela tem controle sobre isso, né? Algo O que ela tem relacionamento controle. tanto com o cliente como com os fornecedores está sob o controle dela, né? Exatamente. Como fraqueza, a capacidade de produção é limitada, né? Tanto que ela está querendo contratar e ela não está dando conta, e o espaço dela, de fato, é pequeno. Oportunidades, acesso a crédito, é possível que ela tenha. A tendência do mercado é de crescer, porque está aumentando, não está diminuindo, ela está querendo aumentar. Parcerias possíveis. Eu entendo que essas parcerias possíveis, ela pode sim estar aqui, né? Mas ela tá certo, ela aqui eu não vejo como erro não, mas eu poderia colocar aqui também, certo? Dependendo, eu também não consideraria errado, porque na verdade ela em nenhum momento da historinha falou que ela tinha parceria. Nenhum momento falou. Então, pelo fato de não ter falado, eu posso associar que ela não tem parceria, que ela não tem a capacidade Que pode ser uma dificuldade em conseguir isso aí, né? Pode ser um problema dela. Mas quando ele fala assim, possíveis, parcerias possíveis, a gente imagina que é algo tipo prospectando o futuro. Pois é, por isso que eu não considero errado estar aqui, entendeu? Porque, assim, pode ser que eu posso ter um entendimento de que parcerias possíveis é a possibilidade dela fechar parcerias, que é algo que está fora, as parcerias estão fora. Então, cabe sim aqui. Mas dependendo do meu pensamento, eu posso ter o seguinte entendimento. Não, isso aqui, hoje ela não tem parcerias nenhuma, que existe a possibilidade de fazer parcerias, mas ela não fez. Então, isso é uma fraqueza, certo? Mas vamos deixá-la aqui mesmo. Aí, pessoal, às vezes ocorre essa situação e como é que vai se decidir? Muitas vezes isso aqui se faz em reuniões, né? Então, na própria reunião, o grupo, né? Ou então, se for, ela mesma é que vai decidir onde eu coloco, aqui ou aqui, né? Mas aí, ok. Ameaças. A situação econômica do país, ela é uma ameaça e, geralmente, em termos de Brasil, a situação econômica sempre tende a ser uma ameaça, né? Tende a ser, não é sempre. E o preço dos materiais têxteis importados, também, atualmente, o dólar está muito alto, então isso pode encarecer muito o produto dela, isso pode ser uma ameaça. Então, ela tem que ver alguma estratégia de como é que ela pode fazer para lidar com isso aí, certo? Então, aqui, pessoal, não sei se vocês vão conseguir ver, é o gabaritozinho e o que vocês fizeram está exatamente igual ao gabarito. Isso significa que vocês entenderam a situação e que
Estão de parabéns. E vocês já tinham trabalhado? Eu bater palminha aqui para vocês. Muito bem. Vocês já tinham trabalhado com Jamboard? Não, nunca tinha visto essa plataforma. É bem interessante, Não, né? Porque não você... conhecia, não. Hã? É bem interessante, viu, Paulo? Porque você pode mexer nela, fazer várias. Deixa eu botar aqui. Você pode fazer várias coisas. Quem quiser escrever alguma. Aí tem esses tiquezinhos aqui, sabe? Ó, vocês daí também podem fazer. A Daniela tinha apresentado uma parecida, não lembro se era essa. Daniele? Sim, a professora Quem de inglês. Não, a Cris, não? A Cris, Não sei se foi essa aqui. Aí você pode também, ó, fazer isso aqui, pode apagar depois, né? Ó, se você, eu errei, eu apaguei. Isso Ela aqui apresentou uma pra gente, deu até mal bagunça, porque era todo mundo riscando ali no... Não, mas não tem problema em ser bagunça, não. Só que tem que ser uma bagunça organizada. Você pode escrever aqui era uma bagunça também. interativa, né, Nayana? É uma lousa interativa. Essa lousa interativa ela é muito interessante para fazer, por exemplo, eu já participei de oficina não, tem um laserzinho, né? Olha, ele faz, mas ele apaga. Eu já participei de brainstorming. Você sabe o que é brainstorming? Já ouviram essa palavra? Tempestade de ideias. Isso, tempestade de ideias. A gente está com uma dúvida em determinadas situações de como deveria proceder. Aí cada um de onde estiver vai colocando aqui as suas ideias, né? Aí depois a gente coloca todas as ideias, aí vai trabalhando cada um por um e vai descartando. Aí depois a gente trabalha a matriz Gut, que eu acho que vocês podem ter visto na área de produção. Enfim, vamos voltar aqui para a nossa aula. Aí, pessoal, deixa eu botar aqui, compartilhar este guia. Pronto, deixa eu ver se aqui dá para... Não, aqui eu tenho que fazer... Opa. Pronto. E aí, pessoal, a gente vai fazer agora... Uma outra possibilidade de eu fazer o diagnóstico da minha empresa é através da análise competitiva. Inclusive, isso tem uma relação com aquele trabalho que vocês vão ter que entregar no final do curso. No final do curso, não, no final da disciplina. Opa, peraí. Pronto. E aí, pessoal, é que entra as 5 forças competitivas de Potter, certo? Vou tirar isso aqui daqui que está esquentando. O Potter, pessoal, ele é um administrador, ele é professor, foi professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e ele criou, na questão dessa parte da estratégia, ele criou o que a gente chama de análise competitiva, né? E ele estabeleceu 5 forças que ele disse o seguinte: se eu fortalecer essas 5 forças, eu vou conseguir ter um diferencial competitivo que vai fazer com que eu me destaque nas minhas estratégias, no meu negócio. E quais foram essas 5 estratégias? Rivalidade entre os concorrentes, poder de negociação com os fornecedores, poder de negociação com os clientes, ameaça de produtos substitutos e ameaça de entrada de novos concorrentes. Ele diz que segundo ele, toda empresa tem que estar de olho nessas 5 forças aqui e tem que trabalhar em cima delas, né? E como é que eu vou trabalhar em cima dessas forças? Vamos olhar aqui de um por um. A primeira que eu coloquei aqui, eu tenho alguns autores que dizem que a rivalidade entre os concorrentes é o mais importante. Só que na prática, todos são importantes, certo? Então, eu não sou dessa escola de que a rivalidade é o mais importante do que a ameaça, não. Para mim, todos são importantes e devem ser trabalhados de forma igual.
O primeiro que a gente vai ver aqui é o poder de negociação dos fornecedores, também conhecido como poder de barganha que a empresa tem junto aos fornecedores. É algo que precisa, que o empresário, ele precisa estar atento, né? Você que for trabalhar por exemplo, se você for, eu não sou empresário, mas eu arranjei um emprego e me colocaram no setor de compras. Se eu não tiver a capacidade de analisar a minha relação com os fornecedores, eu posso fazer um mau trabalho dentro da empresa. Então, o que que eu tenho que analisar? O que que é esse poder de negociação? O pessoal diz, não, isso aqui é de, não, como é que isso aqui? Não olhe isso aqui, certo? Isso aqui é de uma outra coisa. Desculpa. Ó, no poder de negociação entre os fornecedores, eu tenho que analisar, eu tenho que pensar o seguinte, ó. Quanto mais seus fornecedores tiverem poder de barganha, pior para você. Ou seja, quanto mais poder o teu fornecedor tiver em cima com você, mais você vai estar numa situação considerada delicada. Não entendi, Paulo. Se você, pensa comigo, você é do setor de compra de uma empresa. Vamos supor que você trabalha no restaurante, você foi chamado para trabalhar no restaurante, no setor de compras. Então você é o responsável pelas compras. Quando você chegou lá, você percebeu que existe um determinado produto lá que somente um fornecedor disponibiliza ele para você. Só existe um fornecedor. Quem é que você acha que tem mais poder? É você ou é ele? Só existe ele como fornecedor daquele produto que você precisa comprar. Quem é que tem mais poder? Ele, no caso. Eu nem estava ouvindo vocês, ó. Como é? Ele, no caso, se só tem ele naquele ramo, ele tem mais poder, porque ele não tem concorrência, né, para Ele mim. não tem concorrência, eu não tenho por onde sair, né? Eu não tenho por onde ir, eu tenho que ser ele. Inclusive, o preço que ele colocar, eu vou ter que aceitar. Obviamente que eu vou repassar esses preços para o cliente, correndo o risco do meu cliente não querer mais, né? É o que eu coloco aqui embaixo, ó. Ter somente um fornecedor te deixa dependente dele. Então, Potter ele diz, olha, como é... E outra coisa, se eu só tenho um fornecedor, eu vou ter menos, ó, poder de negociação. Eu não tenho como negociar preço, nem tenho como negociar prazo, porque ele é que vai dizer o que, que ele quer e eu tenho que me adaptar, porque não tem outro. Aí a pergunta que se faz, que você pode se fazer é o seguinte: eu tenho poder para negociar com o meu fornecedor para baixar o preço da matéria-prima, o preço da mercadoria? Vocês sabem a diferença de matéria-prima para mercadoria, né? Matéria-prima é quando eu compro o insumo para eu poder produzir o produto e vender. Mercadoria é quando eu compro o produto já pronto e só revendo. Acho que tem uma das meninas que eu não sei qual é, que ela estava vendendo. Era mousse? Era? Ontem? Não era mousse, não. É a Eliane que vende pudim. A Eliane, pronto. Aquele pudim, a Eliane está aqui? Nem sei. Aquele pudim, é ela que faz ou ela compra de alguém e revende? É ela que faz, Paulo. Pronto. Se é ela que faz, ela compra matéria-prima. Qual é a matéria-prima do pudim? Ela compra ovo, leite condensado e creme de leite, açúcar, não é isso? Tudo isso é matéria-prima. Então, ela compra matéria-prima para fazer o produto. Mas, se ela comprasse aquele pudim de uma prima dela,
eu já não chamava aquilo ali de matéria-prima, eu chamava aquilo ali de mercadoria. Vocês conseguiram entender? Quando eu compro o produto pronto para revender, eu chamo de mercadoria. Quando eu compro insumos para eu poder fabricar o produto e vender, eu chamo isso de matéria-prima. Então, eu tenho que analisar se eu tenho capacidade de negociar com o meu fornecedor. E, geralmente, eu só tenho o poder de negociar com o meu fornecedor quando eu tenho muitas opções. Então, o primeiro passo para você ter uma boa estratégia é eu procurar ter o maior número de fornecedores possíveis. Porque se um deixar de entregar, eu não vou faltar para o meu cliente, eu consigo outro. Se o outro me oferecer um produto com a qualidade que eu não gostei, eu posso procurar o outro. Se um está me dando um preço com qualidade, eu posso procurar outro com preço menor com a mesma qualidade. Se eu consigo isso, eu consigo baixar o preço do meu produto sem perder minha lucratividade. Deixa eu ver o que mais que a gente pode refletir sobre isso. Se o produto... Oi. Em termos de fornecedor, pode atingir até o cliente também, né? Com certeza, tá tudo ligado. As 5 já eu vou falar dos clientes. As 5 Tem forças estão... um exemplo, uma pessoa que trabalhava com aquelas placas de ACM e ela fez um contrato, né, para uma determinada loja de fazer à frente da loja. E aí o fornecedor não entregou o material e, consequentemente, o maior prejudicado, no caso, foi o cliente, porque ele não teve o produto entregue. Tipo, além do nome da É capaz empresa. até você perder cliente. Com certeza. É mais ou menos o que entra nessa coisa, né? Ele entrega em dias, se ele deixar de te entregar... gente, porque tem muita coisa errada aqui. Se ele deixar de te entregar, como é que faz? Deixar. Pronto. Então, pessoal, são essas perguntas aqui que eu tenho que fazer, essa análise aqui, essa percepção que eu tenho que ter na hora de ver o meu poder de negociação entre os fornecedores. Poder de barganha, né? Quanto maior o poder que eu tenho de negociar com meus fornecedores, principalmente, tem uma coisa que é essencial para o fornecedor, é ele dar um maior prazo para eu pagar a ele. Quanto maior prazo ele me dá, quanto mais eu consigo parcelar, mais ele... Deixa eu coisar logo aqui. Mais é melhor para... Mais é melhor não. É melhor para mim, né? Então, é isso que tem que ser analisado. Continuando. Além do poder de negociação entre os fornecedores... Deixa eu tirar isso aqui, porque isso aqui não é daqui, não. Além de eu ter poder de negociação com os fornecedores, vocês estão vendo o meu material? Tá. Eu tenho que analisar também o meu poder de negociação com os clientes. E como é que eu faço essa análise do meu poder de negócio? Aliás, como é que eu faço essa análise do poder de negociação dos clientes? Primeiro, quanto mais opção o cliente tem de comprar, o que você vende, pior para você. Vocês conseguiram entender? Você vende um determinado produto, ou determinada coisa, ou então você presta um determinado serviço. Quanto mais opções esse cliente tem de comprar aquilo que você vende ou aquilo que você oferece, pior para você. Você concorda com isso? Concordo. Paulo, deixa eu só levantar uma questão. Pois não. E conforme você for falando, se você puder ir já mencionando como é que lá na segunda parte do trabalho você pede, né, as 5 forças de Porter. Para você já ir posicionando assim, como é que quer que a gente faça Pronto. essa especificação. Certo. Tem uma coisinha aqui, Olivia, que é aqui no final, ó.
Pronto. 5 Ah, forças ótimo, entendi. competitivas de hipótese. Se vocês conseguirem fazer isso aqui é uma sugestão, certo? Mas você não precisa ter obrigatoriamente esse layout aqui. Se conseguirem fazer esse layout, ótimo. Mas você pode fazer um outro layout, mas que tenha essa visão aqui. Por exemplo, nessa parte aqui de barganha de fornecedores, aí você pode dizer assim, ó, aí você pode dizer que a empresa tem vários fornecedores, ou a empresa somente, é uma análise, a empresa tem somente um fornecedor, a outra coisa que pode ser, o fornecedor é único para vários concorrentes dele. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Uma vez, o dono do Hotel Murano, ele veio fazer uma palestra aqui. Aí, lá dentro do Murano, do Hotel Murano lá de Limoeiro, ele colocou uma açaiteria, né? Então, o que foi que ele percebeu? Ele fez uma pesquisa e ele percebeu que todos os açaís lá de Limoeiro, na cidade de Limoeiro, eles tinham só um fornecedor, que era aquele, que era o mesmo fornecedor, que dava conta do recado. Só que o que é que acontece? Isso significa o quê? Que todas as pessoas de Limoeiro que quisessem o açaí, ia ser o mesmo açaí. Então, ele optou por pedir por um outro fornecedor, no qual ele avaliou que aquele fornecedor dele dava um açaí com uma consistência muito melhor. Então, nessa parte de barganha aqui de fornecedor, pode ser também pensado nessa possibilidade. O fornecedor da determinada empresa é um fornecedor exclusivo, parará, 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 parará. Então, tudo isso, todas essas reflexões aqui que eu fiz, né, você pode colocar aqui. Bem aqui, ó. Tô entendendo. Certo? Esse aqui é bem bonzinho, mas como eu disse, você pode criar uma tabela no Excel, onde você pode botar assim, barganha, bota aqui do lado assim, barganha dos fornecedores, aí vai colocando aqui a lista dessas reflexões aqui. Não se limitem a essas reflexões aqui não, certo? Essas reflexões aqui é o norte. É tanto que na apostila já vai ter mais algumas coisas e você pode pesquisar também mais outras coisas no YouTube, também vocês podem, mas isso aqui já dá o norte, ok? Outra coisa, ó, poder de negociação dos, aí que a gente estava trabalhando, né? O poder de negociação dos clientes. Então, se o meu, aí você vai, o que é que você vai avaliar? Os meus clientes só tem a mim como opção de comprar. Aí você vai lá e coloca o cliente, o produto ou o serviço que é prestado, somente uma pessoa no município faz esse tipo de serviço, parará, 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 parará. Eu estava olhando lá no TikTok. Eu estou olhando muito o TikTok porque eu estou aprendendo muito sobre finanças pessoais. Porque eu descobri que lá tem várias pessoas que dão dicas, né, de investimento e tal. Aí tem um cara lá que ele faz um negócio que é tipo, é como se fosse uma tatuagem de barba, uma coisa assim. E ele alegava que ele era o único da cidade do Rio de Janeiro que fazia aquela tatuagem. Né? Que ele até botava o antes e depois. Ele é o único da cidade do Rio de Janeiro que tinha essa técnica. Se realmente acontece, se ele é o único da cidade do Rio de Janeiro que tinha essa técnica de fazer uma tatuagem que simulava uma barba de uma forma perfeita, ele tem um poder de negociação assim, junto com os clientes dele. Não é os clientes que negociam com ele, é ele que negocia com os clientes. Porque ele pode botar, entre aspas, o preço que ele quiser.
porque ele não tem concorrente. Aí, outra reflexão... Paulo, quanto maior a exclusividade, digamos assim, maior o seu poder de negociação, né? Mais poder você tem com os clientes. É a lei da oferta e da demanda, né? Então, aí a reflexão que tem que se fazer, se você aumentar o preço dos seus produtos, seus clientes vão continuar comprando de você? Muitas vezes, pessoal, ele tem outro, ele oferece serviços que outras pessoas oferecem, só que ele tem um diferencial competitivo. Então, ele de uma forma que, mesmo se ele aumentar o preço, as pessoas continuam comprando dele. Eu vou dar um exemplo aqui, uma hamburgueria. Uma hamburgueria, ela vende um hambúrguer tão gostoso, mas tão gostoso, que mesmo recentemente ela aumentou o preço e a venda dela não caiu. Porque as pessoas queriam, e a hamburgueria tem em todo canto. Outra coisa que tem que fazer reflexão, você anda dando muito desconto para o cliente levar seu produto? Se você está dando muito desconto para o cliente levar, significa que é o cliente que tem poder sobre você. Isso não é bom. Né? Você está fazendo muita promoção? Isso também não é bom. Porque isso pode refletir no que seus produtos não estão encalhando e que você precisa se livrar. Então, é o cliente que tem mais poder sobre você. O que é que o teu cliente está precisando? O que é que você está oferecendo para o cliente? É preço, é qualidade ou é diferenciação? Se for preço, é o cliente que tem poder sobre você. Porque ele pode, se for só preço, ele pode lhe abandonar a qualquer momento se ele encontrar um preço menor. Agora, se for diferenciação, é você que tem poder sobre ele. Porque o que você está oferecendo é diferente. Ele não tem muita opção para onde correr, não. Né? De que forma... Então, aí, isso aqui nem... De que forma você pode influenciar o seu cliente a comprar? Isso são as reflexões que você tem que fazer para você colocar bem aqui, ó. Barganha de cliente. Às vezes tem esses nomezinhos diferentes, viu, pessoal? Mas ó, barganha de cliente. Certo? Aqui, pessoal, a próxima é a rivalidade entre os concorrentes. E aqui sim, isso aqui tá ok. Dica, ó. Saiba quem são os seus concorrentes diretos no momento em que for realizar a análise. Então, é preciso, lá nesse espaço aqui, você pode citar, ó, quem são os principais concorrentes. A empresa tal tem o principal concorrente, fulano, fulano e fulano. A concorrência entre eles é muito forte. Não há sinal de colaboração entre os concorrentes. A competitividade entre eles é muito forte. Outras reflexões que tem aqui, ó. Saiba quem são seus concorrentes diretos no momento em que for realizar a análise. Porém, tenha em mente que não é sempre que uma empresa que vende o mesmo produto que você é sua concorrente. Pode ser que os públicos de interesse sejam diferentes. Então, aquele exemplo que acho que a Luana aqui falou, né? Que acho que o parente dela tem uma oficina e o pai dela tem outra oficina e eles não são concorrentes. Eles não são. Né? Então, tem que ter essa percepção também. Outra coisa, acho que eu já falei em sala de aula isso. Não sei se foi na de vocês ou se foi na de marketing. Eu posso ter produtos diferentes que são concorrentes. Por exemplo, aqui em Tabuleiro, nós temos ali do lado do Supersol a Cacau Show. A Cacau Show é concorrente da Boticário. Foi para vocês que eu conversei sobre isso? Foi na nossa sala. Pronto, então pronto. Então, eu posso ter produtos diferentes que são concorrentes e produtos iguais que não são concorrentes. Né? Mas tem que ter em mente o quê? Se a concorrência for muito grande, pior para você. Porque, em geral,
quando tem muita concorrência, a pessoa tende a cair no erro de baixar o preço. E quando baixa o preço, diminui a qualidade. Tem gente que define seu preço com base no concorrente, quando cada um é diferenciado, né? O produto apresenta você tem algum diferencial competitivo junto a seus concorrentes? Agrega algum valor no seu produto? Ou a embalagem é diferente, a qualidade, a rapidez da entrega, a experiência do usuário, né? A qualidade desse concorrente, né? Em que nível de agressividade está a rivalidade entre os concorrentes? É alto? As campanhas promocionais são muitas? O teu concorrente está tirando teus funcionários? Porque tem isso, né? Aqui, ó, possibilidades de novos entrantes. Uma coisa que é bem aqui, ó, possibilidade de novos entrantes. Ameaça de novos entrantes, certo? Essa ameaça de novos entrantes, pessoal, o que é que a gente tem que refletir aqui, ó? Primeiro, o que é que você tem que analisar? O que você está oferecendo, o produto ou o serviço, né? Qualquer pessoa pode entrar de forma fácil. Vamos dar um exemplo aqui da costureira Maria Luísa. Vocês acham que para o negócio da Maria Luísa é fácil ou é difícil abrir um negócio igual dela? O que é que vocês acham? Como é, Paulo? Nesse link aqui, possibilidade de novos entrantes, a gente tem que analisar se é fácil ou é difícil abrir um negócio igual aquele que você está analisando. Aí eu faço uma reflexão aqui. Para abrir... Meu Deus, será que não está gravando, hein? Tá. Aí eu estou pedindo um exemplo aqui. Naquele caso lá da Maria Luísa, a costureira, né, que ela oferece serviço de costura. Vocês acham que é fácil ou é difícil abrir um negócio igual dela? É fácil, difícil é ter a qualidade que ela oferece, né? O diferencial. Eu penso Desde que diferente. Eu acho que é Exatamente. difícil, porque primeiro você precisa ter o talento. Tem isso também. Você precisa E também a gostar. concorrência, né? Por ser um negócio, tipo, o ramo da costura ser muito abrangente, já existe muitos comércios, às vezes o que parece fácil se torna mais difícil, porque a concorrência é bem maior, né? Porque, assim, primeiro você tem que você tem que gostar daquela área, você tem que ter habilidade e você tem que fazer um curso. Não é assim, eu vou pegar uma coisa e costurar e já sei, não. Eu tenho que fazer curso de modelagem, eu tenho que fazer vários outros cursos. Então, eu particularmente acho difícil. E eu vejo também que, apesar de você apresentar um produto de qualidade, você tem que certificar, né? Com relação ao curso, a certificação, dependendo da instituição, vai dar credibilidade da instituição que a pessoa fez o curso e tal. Então, isso aí também conta. Conta. Aí, No caso do exemplo, enquanto ela estava em casa, se torna um negócio pequeno, né? A partir do momento que ela vai abranger para crescer, o povo procura muito por isso, né? Onde se formou, onde fez algum curso, tanto que a maioria dos profissionais, o cabeleireiro, ele sempre expõe os certificados, né? Porque aquilo passou uma certa credibilidade para o cliente. exatamente. É o que a gente chama de gatilho. Tem um nomezinho no marketing que a gente chama que é gatilho da prioridade, não. Nossa, eu esqueci. Gatilho. Porque também, Paulo, depende do ambiente que você está. Por exemplo, aqui em Alto Santo é uma cidade que tem muitas costureiras. É o E polo, muitas né?
Muitos Pronto. trabalham nesse ramo, mas assim, poucas têm qualidade, né, no que oferece. Mas isso também tem que ser analisado. O ambiente tem que ser analisado. Será que o ambiente é propício para abrir um negócio? Às vezes, no caso, se a cidade for um polo de têxtil que chama, né? De repente é fácil. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Uma Pois é, outra depende muito do contexto, né? é isso que depende do contexto. É, outra coisa que tem que ser analisado, que vê essa questão de novos entrantes. É tanto, Paulo, que muitas funcionárias de empresas que já têm um tempo, que aí já estão meio cansadas de trabalhar, sai das empresas e vai trabalhar por conta própria, oferecer o serviço delas. É Então, desse assim, jeito que depende muito do contexto, né? Mas, exatamente. assim, trabalhar com autocostura, como era o caso Dela, citado, aí se torna um pouco mais difícil, né? isso. Outra coisa também que possibilita ou não a entrada facilitada de novos entrantes é a questão do capital inicial. Para eu entrar nesse negócio, eu preciso de um capital inicial muito grande? Eu preciso de um capital de giro muito grande? Se a minha resposta for sim, significa que existe uma possibilidade de ter novos entrantes no meu negócio. Mas se o meu capital inicial for, se eu precisar de um capital inicial grande, um giro muito grande, a possibilidade de ter novos entrantes é raro. Vou dar um exemplo. Em Limoeiro do Norte, só tem uma empresa que oferece serviço de cinema. Por quê? Porque criar um cinema, eu preciso ter um capital inicial muito grande. Então, nesse caso, a possibilidade de novos entrantes para aquele negócio ali é um pouco difícil, é um pouco improvável, né? Outra coisa, novas tecnologias, novos comportamentos podem afetar o seu negócio? Isso aqui, essa parte de baixo, desconsidere. Não sei onde é que eu estava que eu botei isso aqui, não. Então, é isso que eu tenho que analisar. Eu tenho que analisar se o meu negócio facilmente entra pessoas fazendo a mesma coisa que eu. E, pessoal, lembre-se de uma coisa. Por mais que você faça uma coisa que seja diferencial, você logo é copiado. É só uma questão de tempo para você. Então, você tem que estar pensando em outras coisas. E, por fim, pessoal, poder de substituição do produto, que são o quê? São produtos parecidos ou similares e até mesmo diferentes, mas que atendem à mesma necessidade. Vai ao encontro do que eu falei da Cacau Show e do, como é que se diz? E da Boticário. Mas aí a gente pode ir além, que também a gente já conversou em sala de aula. O refrigerante está sendo substituído pelo suco. Deixa eu ver o que mais. O que é que a gente pode entender como produtos substitutos? Em tempos de crise, arroz pode ser substituído pelo macarrão. Então, se eu ofereço arroz, eu tenho que saber que ele pode ser substituído a qualquer momento pelo macarrão. Então, assim, se eu posso comprar um outro produto para substituir o seu, pior para você, né? Analise o ciclo de vida do produto e invista sempre em pesquisa. Aí você analisa, a empresa tem o hábito de oferecer produtos novos com frequência? É isso que tem que ser analisado, certo? E ao final, pessoal, eu quero que vocês façam algo parecido com isso aqui, certo? Analisando esses slides com as reflexões e com as percepções de você, né? Você pode chegar à conclusão de que essa empresa que você escolheu, por ser uma empresa muito grande, por oferecer... aí você pode botar um texto, né? Analisamos que, aqui, né, no caso,
a probabilidade de novos entrantes no negócio é um pouco complicado, porque a empresa é necessário ter um capital inicial muito grande e que blá, 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 e vai fazendo essa análise aqui. Não precisa fazer uma análise muito grandiosa, não, mas também não precisa avaliar só 2 itens, né? Ok, pessoal? Na próxima aula, a gente vai trabalhar objetivos e metas, que aqui eu já começo mesmo as estratégias, já fiz o meu diagnóstico, já sei como é que eu estou, e agora eu vou dizer o que é que eu quero, o que é que eu não quero para a minha empresa através de objetivos e metas, ok? Pessoal, agradeço a participação de vocês e eu queria iniciar a chamada e eu instalei um esquemazinho aqui, que a chamada de vocês vai ser o seguinte: vocês vão escrever presente aí no chat. As pessoas que escreverem presente no site, eu vou conseguir capturar o nome para eu colocar a chamada. Olivia, tenta botar presente minúsculo, tá? Porque a palavra-chave aqui eu botei em minúsculo. Tentem botar em minúsculo, pronto. Então, quem botou presente já pode sair, que eu capturo aqui a... Todo minúsculo, Paulo, só... Tudo minúsculo, tudo minúsculo. Ok? Colocou presente e saiu que dá certo. Obrigado pela participação de todos vocês. Se tiverem dúvida, qualquer coisa, entre em contato comigo. Kelly, Leninha, Vanderlene, vocês estão me ouvindo? Paulo, eu já botei presença aí. Eu tirei até um print aqui. Pronto, é só, aí sai. Sim, tá certo. Kelly, Leninha, já colocaram? Kelly, Leninha, vocês estão me ouvindo? Não estão me ouvindo.